Saudações, galera! Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre estequiometria. A sacarose é metabolizada pelos animais, sendo uma das principais fontes de energia para as células. Este metabolismo ocorre durante a respiração, formando CO2 e água como produtos. Então aqui a gente tem uma reação entre a sacarose, que é um açúcar, com o oxigênio, uma reação de combustão, né? Formando CO2 e água. É uma combustão completa, né? Balanceie a equação acima. Ó, importante, o exercício já fala para a gente que a equação não está balanceada. E calcule quantos litros de CO2 na CNTP, que são condições naturais de temperatura e pressão, são gerados a partir de 20 gramas de sacarose. Aí ele dá alguns dados. O volume molar na CNTP é igual a 22,4 litros por mol. Tá, o que vai ser importante a gente pensar em relação à CNTP aqui é o seguinte: se você tem 1 mol, é basicamente o que o exercício já falou ali, né? Você vai ter 22,4 litros, tá bom? Então, professor, se eu tenho 2 mols, então você vai ter o dobro, né? 2 mols é igual a 44,8 litros. 3 mols o triplo, 4 mols 4 vezes mais e assim por diante. Então, a gente tem a equação química aqui e a gente já colocou ela aqui embaixo, né? E essa equação aqui ela não está balanceada, pelo menos não segundo o exercício, né? Então, o que a gente tem que fazer? Balancear a equação. Seguindo o método do macho, a gente teria que balancear primeiro um metal, depois um ametal que não seja carbono e nem oxigênio, depois o carbono, depois o hidrogênio e por fim o oxigênio. Não temos nenhum metal nessa equação química. Se vocês observarem ali, também não temos nenhum ametal que não seja carbono e oxigênio. Então, o primeiro que a gente vai balancear vai ser o carbono, seguindo esta ordem aqui, tá? Pessoal, se não sabe fazer balanceamento de equações químicas, eu aconselho que vocês deem uma olhada na playlist que a gente fez aqui sobre balanceamento de equações, tá? Então, olha só, a gente tem 12 átomos de carbono, só que isso do lado dos reagentes, né? E lá do lado dos produtos, quantos átomos de carbono a gente tem? A gente tem apenas um, né? Um átomo de carbono. Para a gente ter 12 átomos de carbono do lado dos produtos também, a gente tem que colocar um coeficiente estequiométrico aqui na frente, ó, 12. Então, esse 12 vai multiplicar por 1. Então, a gente tem 12 átomos de carbono no lado dos produtos também. Agora, balanceado o carbono, a gente precisa balancear o hidrogênio. A gente tem 22 aqui hidrogênios do lado dos reagentes e no lado dos produtos a gente tem apenas 12 átomos de hidrogênio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dobrar a quantidade de hidrogênio, colocando 11 átomos de hidrogênio aqui. Desculpa, dobrar não, né? A gente tem que multiplicar algum número por 2. No caso, vai ser o 11. Por que 11, professor? 11 vezes 2 dá quanto? 11 vezes 2 dá 22, não é? Então, a gente chegou na quantidade de 22 átomos de hidrogênio aqui também, só que agora do lado dos produtos. Já balanceamos o hidrogênio, temos 22 hidrogênios do lado dos reagentes e do lado dos produtos, só falta o oxigênio. No lado dos reagentes, a gente tem 11 mais 2, certo? Do lado dos produtos, eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio e aqui eu tenho 1 átomo de oxigênio. Mais esse 1, a gente tem que multiplicar pelo 11 também. 11 vezes 1 dão 11 átomos de oxigênio aqui, mais 2 átomos de oxigênio aqui, ou seja, totalizando 13 átomos de oxigênio do lado dos produtos. Olha eu fazendo bobagem aqui. Que 2, professor? Está viajando? Estou viajando mesmo, hein? Olha só, não são 2 átomos de oxigênio aqui, né? Não tem esse 12 aqui na frente, não? Então, esse 12 ele vai multiplicar pelo 2 também. 12 vezes 2 dão quanto? Vai dar 24. Agora a gente pode fazer a soma. 24 mais 11 são 35 átomos de oxigênio que a gente vai ter aqui do lado dos produtos. Lá do lado dos reagentes, a gente tem aqui 11 átomos de oxigênio e 2 átomos de oxigênio. Aqui eu vi primeiro os reagentes que ia dar 13 e já achei que ia estar balanceado. Mas não é tão fácil assim, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Para a gente chegar em 35 também, do lado dos reagentes, a gente vai ter que alterar a quantidade, o coeficiente estequiométrico aqui do oxigênio.
Então, quanto que vai ter que ser? Por enquanto está 13, né? Que número mais 11, né, vai dar os 35? Bom, a gente já viu aqui, o número é 24. Ah, aqui eu tenho 2. 2 vezes quanto dá 24? Não é 2 vezes 12? Então vamos colocar aqui, ó, um 12 aqui na frente. O 12 vai multiplicar pelo 2, vai dar 24, mais os 11 átomos de oxigênio que a gente já tem aqui, ou seja, totalizando 35 átomos de oxigênio. O balanceamento está completo, beleza? O que a gente precisava era desses coeficientes estequiométricos. Tudo que a gente fez aqui embaixo é só rascunho, não importa para a gente, tá? O que vai importar é que os coeficientes estequiométricos vão ser 1 no caso da sacarose, 12 aqui para o O2, né, porque é o oxigênio, 12 também para o CO2 e 11 para a molécula de água aí. Então, pessoal, tá tranquilo aí? O exercício aparentemente, até agora tudo que a gente fez na verdade foi exercício de balanceamento, né? A gente só fez isso. E agora a gente começa o cálculo estequiométrico. Então aqui eu tenho 1 como coeficiente estequiométrico, depois um 12, 12 e 11, tá? Quem que a gente precisa relacionar? Ele quer saber a quantidade de litros que a gente vai ter de CO2, que são gerados a partir de 20 gramas da sacarose. Então a gente vai relacionar a sacarose com o CO2, que é o dióxido de carbono. Quantos mols a gente tem da sacarose? A gente tem 1 mol, porque o coeficiente estequiométrico dela é 1, não é? Do CO2 a gente tem 12 mols, então vamos colocar aqui 12 mols. Agora, 12 mols dão quantos litros de CO2? Aí a gente vai ter que fazer aquela continha. A gente colocou até aqui no cantinho, lembra que 1 mol era igual a 22,4 litros. Isso está aqui, dado do exercício, segundo a CNTP, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos pegar os 12 mols e multiplicar por 22,4 litros. Para a gente saber a quantidade de litros total que a gente vai ter. 12 vezes 22, 12 vezes 22,4, que vai ser igual a 268,8 litros, tá? É isso que a gente tem em 12 mols de CO2. Agora, a sacarose, a gente tem uma massa igual a 342 gramas. Já fiz esse cálculo aqui. Professor, de onde que você tira esse cálculo? Vamos ver aqui, ó. C12, H22, O11, né? Qual que é a massa do átomo de carbono? É 12. Qual que é a massa de um átomo de hidrogênio? É 1. Isso daqui a gente tira da tabela periódica, beleza? E também, ó, o exercício dá pra gente aqui, ó. A massa do oxigênio é 16. Quantas vezes cada um deles aparecem, né? O carbono aparece quantas vezes? Olha aqui, ó, aparece 12 vezes. 12 vezes 12. O hidrogênio aparece 22 vezes, ou seja, e o oxigênio 16. A quantidade de vezes com que eles aparecem, você vai multiplicar pela massa deles, tá? Então, 12 vezes 12 é igual a 144. 1 vezes 22 é igual a 22. E 16 vezes 11 é igual a 176. Essas são as massas que a gente tem só de carbono, só de hidrogênio, só de oxigênio na molécula aí de sacarose. Para você saber qual que é a massa da molécula, você vai ter que somar todos eles, tá? Somando todos eles, aí a gente chega no 342 gramas, tá? Então a gente tem 342 gramas em 1 mol de sacarose, tá? Porque são 342 gramas por mol. Agora, quantos mols a gente tem de sacarose? Sorte a nossa, nós temos apenas uma, né? Só 1 mol de sacarose. Então, essa quantidade que a gente tem de litros de CO2 está para 342 gramas de sacarose. O negócio é que a gente não tem 342 gramas de sacarose. Isso é se a gente tivesse 1 mol. A gente tem a quantidade de gramas que o exercício disse que a gente tem, que é 20 gramas de sacarose. Então, ó, com 20 gramas de sacarose, quantos mols? Vocês estão notando que é uma regra de 3, né? Só está meio bugada aí a forma com que eu
estou montando ela, mas dá para ver que é uma regra de 3, né? 342 gramas está para 268,8 e o 20 gramas está para x. Então, x vezes 342, eu vou colocar aqui no cantinho, ó. X vezes 342 vai dar 342x, que é igual a 268,8 vezes 20. Já vou colocar o resultado, tá? 5.376. 5.376. Agora, o x está multiplicando pelo 342 aqui. Para a gente deixar o x isolado, a gente passa o 342 dividindo. Então, vai ficar x é igual a 5.376 dividido por 342. X é igual, dividido por 342, né? X é igual a 15,71. Então, a gente vai ter 15,7, vamos deixar 15,7 litros de CO2. Isso, pessoal, olha só. Vamos ver se faz sentido aqui, ó. 15,7, né? 15,7 litros. Se eu tenho 342 gramas de sacarose, a gente tem 268 litros de CO2 sendo produzido. Se a minha quantidade de gramas ela cai para 20 gramas, a quantidade de litros que a gente tem também vai cair para 15,7 litros, vai ser a quantidade de litros de CO2 produzidos também vão cair. Agora, professor, eu quero conferir, eu quero ver se o resultado está certo, eu quero confirmar, como que eu faço? Você vai fazer o seguinte, divide 342 pelo 20, tá? E divide 268,8 pelo 15,7 e você tem que chegar no mesmo valor. Vou até fazer aqui, ó, 342 dividido por 20 vai dar 17,1. E se a gente fizer 268,8 dividido por 15,7 ou 71, também vai dar 17,1. Ou seja, o exercício aí, pelo menos a parte que a gente montou, a regrinha de 3 aí, ela tá correta, tá? Então, isso daqui também bate com o gabarito do exercício da EFEI de Minas Gerais e é assim que a gente faz esse tipo de cálculo estequiométrico quando a gente está envolvendo, né, um exercício que faz cálculo envolvendo volume de gases. Beleza, pessoal? Então é isso daí, espero que tenham gostado da resolução dessa videoaula e até uma próxima videoaula fazendo mais exercícios de química, física e de matemática também. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.